Olá, eu sou o Rodrigo Ribeiro, da equipe de comunicação do Liob, e esse é mais um episódio do Liob Talks. Se você vai buscar uma experiência de vida, de ficar 2 semanas num ambiente de universidade, americano, com pessoas de vários lugares do Brasil, vale muito a pena. Processo de inscrição mesmo. Você já falou que um diferencial foi ter feito ali o teste, ali, a entrevista em inglês. Tem algum outro ponto no pacotão como um todo ali, ainda pré-programa, que te chamou a atenção? Eu comecei a me sentir abraçado pela Liob durante o processo seletivo. E o que você leva é uma transformação. Porque, com certeza, a pessoa que passa por um programa desse não sai igual. Não sai igual. O que mais chamou atenção ali no programa de management? O que mais chamou atenção na universidade? Você gera um network tão gigantesco de trocar de experiência que isso não estava incluído na pauta. Bom, e hoje temos aqui um convidado que tem tudo a ver com o Liob, né? Exatamente, tem tudo a ver com o que o Liob acredita, que é a transformação real, né? E, bom, bem-vindo. Bem-vindo aí para nós, Bona, Guilherme Bonarotti. Bom, Rodrigo, bem-vindo aí. Prazerzão estar aqui. Fazia tempo que a gente tá falando sobre isso, né? Eu me convidei, viu, gente? Vamos lá, me leva lá pro podcast do Liob, porque o podcast é uma coisa que eu confio muito, eu tenho um podcast, eu adoro. E, cara, falar da Liob pra mim é uma alegria, assim, né? Acho que o momento que eu passei... Vamos falar sobre isso, né? É isso. Mas é um momento da minha vida que eu passei, deixei muitos amigos. Você é um deles, o Léo é outro. Então, vamos bater papo sobre isso. É isso, boa. E o Bona, vou te chamar de Bona, Por não favor, tem jeito. por favor. O Bona, enfim, é um executivo, atua com mentoria, com liderança... E tá aqui também, né? Já deu aqui um spoiler, mas porque realizou um dos nossos programas, né, Bona? E aí, mas não só isso, né? O Bona tá de malas prontas aí para os Estados Unidos. A gente vai falar um pouco sobre isso também aqui durante o episódio. Mas antes de tudo isso, Bona, eu queria saber um pouquinho da sua trajetória, o seu início de carreira, como que você começou, onde você começou, em que setor que você começou a atuar. Que você contasse um pouquinho pra gente também, se apresentasse. Legal, pessoal. Bom, eu nasci no interior de São Paulo, uma cidade pequena, chama Barra Bonita. Tem 30 mil habitantes. E como toda cidade pequena no interior, a gente vai para São Paulo ganhar vida, né? Porque não tinha emprego na época, então eu estudei tecnologia. Aliás, foi o meu primeiro trade-off na minha cabeça, o que eu faria. Eu sempre gostei muito de psicologia. E eu lembro que eu tinha na dúvida, faço psicologia, faço tecnologia. E aí minha mãe me deu um empurrãozinho para ir para tecnologia. Porque estava nascendo muito, assim, estava crescendo muito a área. Eu estou com 44 anos hoje, né? Então eu olho a evolução da tecnologia muito próxima, assim. A mãe acertou? A mãe acertou. Ela falou assim, vai para tecnologia para você ganhar dinheiro. Ela brincou, tem que ouvir a mãe, tá vendo só? Ouvir mãe é muito bom, cara. Mãe é muito sábia. E aí me formei em tecnologia, e aí eu vim para São Paulo, trabalhei com tecnologia, e desde então eu trabalho com isso. Então são mais de 25 anos atuando na tecnologia, mas eu falo, Rodrigo, que eu não sou o cara tecnólogo, assim, eu não sou o cara do BitByte. Eu uso tecnologia para fazer negócio, para gerar negócio, para liderar pessoas, aí que vem minha grande paixão ali, que é a liderança de pessoas, trabalhar com pessoas. E foi quando, em 2020, estamos no 2025, 2022, 2023, eu conheci o Liob, né? Então, tá ali para falar um pouco sobre isso. Mas, de novo, uma carreira executiva, na parte de tecnologia. Comecei a atuar como mestrado também. Mentorias, né? Como você falou, para a liderança. E estamos seguindo. Estou com 44 anos hoje. Você tem ququantos anos, meu amigo Rodrigo? Eu, 34. Então, estamos 10 anos diferentes. Então, muita coisa acontece em 10 anos. E aí, em que momento você estava falando da sua principal área de atuação hoje, que é com mentoria, com liderança, e que momento você identificou que esse seria um caminho que você iria seguir? Né, de liderança, com mentorias nesse sentido? Você sabe que eu comecei desenvolvendo software, né? Então, eu sentava na frente do micro, botava o fone de ouvido e ficava desenvolvendo. E logo eu percebi que não era para mim. Eu gostava de falar com gente, eu gostava de discutir, negociar, conversar. Eu falei, olha, eu não sei o que eu vou fazer, mas ficar na frente de um micro desenvolvendo não vou fazer. Foi quando eu tirei minha certificação PMP, que é uma certificação de projeto. Eu nunca esqueço, cheguei assim pro meu chefe, Marcelo, um carioca, Marcelo, um beijão pra você. Falei, já tenho a certificação, o conhecimento eu tenho, agora eu preciso de prática. E aí ele me deu o primeiro projeto, e eu lembro que o primeiro projeto que eu fiz, eram eu e mais 2 pessoas, que era para codificar, né?
O que acontecia? O pessoal atrasava as entregas, eu ia lá à noite e desenvolvia. Então eu entreguei o projeto porque eu desenvolvi. Aham. E aí no segundo projeto, o Marcelo falou assim, meu chefe falou assim, olha, legal, parabéns pelo primeiro projeto, mas agora vou te colocar para fazer um projeto de infraestrutura. Quero ver você ir lá e configurar uma máquina sozinha à noite. Não vai dar pra fazer. Foi quando eu aprendi que realmente o que era gestão. Que não é você fazer, é você motivar e direcionar as pessoas para fazerem. Foi ali que eu falei, Rodrigo, cara, é o que eu quero para o resto da minha vida. Aliás, o resto da vida é muito complexo. É o que eu quero a partir de agora. E desde então eu tô me deliciando aqui essa carreira. E aí, em que momento você conheceu a Laiob? A Laiob, eu falo o seguinte, a Laiob deve muito ao The News, aquele jornal. Porque eu comecei a consumir o The News todo dia de manhã, e um dia apareceu lá, com 3 perguntinhas assim. Você quer estudar fora? Por um curto período de tempo? Por um preço acessível? Eu respondi 3 vezes sim. Sim, sim, sim. E aí eu entrei no link, que dizia que tinha os programas, que tinha a parte de bolsa. E me cadastrei. Sem ter muita pretensão, não. Mas você já tinha um interesse num curso desse modelo? Ou não foi algo também que te apareceu ali naquele momento e você falou, você se interessou ali na hora? Confesso que não tinha. Assim, na hora eu olhei e falei, nossa, cara, te chamou estranho. Faz sentido, né? E eu lembro que eu gostei muito do processo seletivo. Porque eu me candidatei, né? Num formulário simples. E aí o processo seletivo exigia inglês, né? E aí, aí eu fiz uma entrevista em inglês com uma pessoa, mas estava gravado, né? A pessoa falava, você falava. Então, foi a primeira vez que eu fiz um processo gravado em inglês. Então, foi muito legal. Mas, de novo, eu não conhecia, não tinha essa expectativa. Mas eu falo isso muito para o pessoal da Laiob, assim, o quanto que o The News é um grande funcionador, né? Não, vários, é um parceiro, né? A gente, inclusive, aqui em outros episódios, nós recebemos aqui a Beatriz Junqueira, que trabalha lá com eles. Então, ela fez aqui até uma dupla, que ela e o Caio Midoli, que é o nosso alumni também. Ambos fizeram programas do Laiob, mas a Beatriz veio aqui e atua no The News. E, de fato, a gente tem esse reconhecimento, e algumas pessoas nos procuram sempre dizendo que vieram através do The News mesmo. A gente ainda realiza algumas parcerias com eles. Muito bom. E aí, e também, então, enfim, você já não tinha uma predisposição para fazer, foi algo que te pegou ali no momento. Sim. E aí apareceu, então, imagino que tenha aparecido a The University of Akron, Isso. que era o processo seletivo aberto na época, né? Foi o que apareceu para você. E aí, como que você também teve que lidar ali com essa... Com a universidade? Você já conhecia, não conhecia a universidade? Foi algo que também foi uma surpresa? Quando eu decidi me inscrever, né? Quando eu me inscrevi, a primeira coisa que eu falei foi procurar minha esposa, né? Pra saber se você poderia ir. Eu sou casado, eu tenho uma filha Tem juízo, né? Tinha de 5 anos na época. Então comentei com ela que estava me candidatando para esse processo, ela prontamente aceitou. Até a gente combinou assim, olha, se eu passar, vou ficar 2 semanas fora e você também viaja fora 2 semanas. E aconteceu isso. Eu fui para Akron, depois de um tempo, e minha esposa foi para a Europa. Então foi umas férias que cada um se deu, assim, do dia a dia. E aí, quando eu passei, a primeira coisa que eu fiz, como você falou, era Akron, que estava aberto. Eu não conhecia a cidade, eu não conhecia nada. Então eu fui muito mais pela experiência. Pelo programa em si mesmo. Pelo programa em si, pela pauta que tinha, pelo que dizia. E aí eu fiz uma coisa muito bacana. E qual foi o programa mesmo que você realizou? De Akron. Não, o programa. Management. Ok. Essa aí foi outra dúvida, tá? Porque eu sempre fiz gestão, né? Sempre management. Aí eu falei, não, pô, bem que eu podia fazer um sales, um marketing. E aí vai a primeira dica para quem quer fazer assim. Procura programas diferentes do seu dia a dia, para expandir a sua ideia. Quando eu cheguei lá, eu falei, puxa, eu devia ter feito sales, por exemplo. Mas isso aí é muito pessoal, né? Faz depois, pô. Boa ideia. Ó, vendendo bem, gostei. Mas o que é bacana falar é que quando eu me inscrevi, eu procurei uma pessoa que fez o programa para entender. Eu fui no LinkedIn, encontrei uma menina, uma pessoa que tinha passado pelo programa. E aí eu fiz uma pergunta para ela assim, valeu a pena? E ela fez a seguinte resposta. Se você está indo buscar conteúdo apenas, não vale a pena. Porque conteúdo tem em todo lugar. E concordo com ela. Hoje em dia, com o YouTube, conteúdo não importa. Mas ela falou assim, se você vai buscar uma experiência de vida, de ficar 2 semanas num ambiente de universidade, americano, com pessoas de vários lugares do Brasil, vale muito a pena. E eu sou um cara que gosta de network, que eu falei, era o que eu queria ouvir. Então, acho que essa conversa com a menina que me
sacramentou a ideia. Não, eu vou. Eu vou pela experiência. Uhum. Né? Então, foi assim o processo. E aí, durante ainda o processo de inscrição mesmo, você já falou que um diferencial foi ter feito ali o teste, ali, a entrevista em inglês. Tem algum outro ponto no pacotão como um todo ali, ainda pré-programa, que te chamou a atenção? Eu acho que a organização e a maneira muito rápida que a Layob tinha de responder. Assim. Então, todas as dúvidas foram respondidas, eram muito próximas. Assim. Eu acho que eu comecei a me sentir abraçado pela Layob durante o processo seletivo. Essa foi uma grande diferença, assim, porque, de novo, né, ela leva muita gente para fora, né? Muitas vezes pessoas que nunca foram para fora. Né? Então, eu acho que esse suporte emocional, esse suporte de tirar visto, ajudar na parte de do dia a dia, é muito importante. É muito importante. E aí, aí já entrando um pouquinho no programa em si, o que mais chamou atenção ali no programa de management? O que mais chamou atenção na universidade? As experiências que te marcaram? Muito legal, cara. Você sabe que, como você falou, tem um podcast, né? E quando eu passei na prova, quando eu recebi o e-mail que eu tinha sido contemplado com uma bolsa para estudar, eu falei assim, ó, eu vou falar com o professor em inglês lá no podcast. Foi a primeira coisa que eu falei, eu vou me montar uma meta pessoal de chegar lá e falar com essa pessoa. Desculpa, você já tinha o podcast antes do programa? Já tinha o podcast, já rodava o podcast. Então, quando eu cheguei lá na primeira noite, que estavam todos os alunos ali, sentou um americano na mesa. Falei, da onde que veio esse americano, cara? Começou a falar em inglês e tudo mais. Eu não sabia se era aluno, não sabia se era professor, não sabia nada. E aí depois eu descobri que chamava Robert. Né? Você tá até sorrindo porque você conhece a figura, né, cara? Resumindo, o Robert, na primeira noite, ele pegou eu e mais 2 pessoas, levou pela cidade inteira para conhecer, levou a gente no mercado. Cara, ele fez um tour pela cidade. Então, assim, a primeira coisa que eu tenho de te falar, assim, do programa foi essa coisa acalorado de como a gente foi recebido, né? Ele passou pela universidade, a universidade é incrível, assim, a estrutura, os ambientes e tudo mais. E aí a gente tinha 2 tipos de aula, né? De manhã era aula de Business English e à tarde era aulas de matérias específicas mesmo. E a gente achava que Business English ia falar muito sobre gramática, sobre concordância, esquece. Eram professores tipo Robert, com muita experiência de vida, para falar sobre comportamento humano. Então, para mim, confesso que foi muito mais legal as aulas de Business English, quando eu tive contato com pessoas incríveis para falar de comportamento humano, né, do que até a parte de management. De novo, management já era meu dia a dia, então não ia encontrar muita coisa diferente. Né? Mas eu acho que é isso, a estrutura da universidade, como os professores abraçam, mesmo a galera, e os conteúdos de manhã, principalmente. E aí, você já deu aí já citou o Rob, famoso. famoso Rob. Mas você ali na aula em si, teve alguma matéria específica ou uma aula específica ou um professor específico que foram assim uma virada de chave ali durante o programa para você? Cara, eu acho que teve 2 assim. Um é o Rob, que você falou que é um. Eu falo que o Rob ele tem que ser uma pessoa que todo mundo tem que conhecer na vida, assim. Como que ele é um cara humano, é um cara que sobe na mesa para dar aula. E quando eu vi essa foto, que eu vi antes dele subir na mesa, eu falei, esse cara aqui vai vir aqui para aparecer. Longe disso. Tinha um motivo Tem um motivo para subir, né? Cara, então assim, e eu fui lá para isso, sabe, Rodrigo, assim, eu não me importo muito com o conteúdo, mas como é que eles ensinam isso? Acho que o olhar de como é que é a metodologia. Então, com o Rob, eu aprendi isso, cara. Como é que você consegue deixar uma sala totalmente à vontade, abraçar esse público, cativar esse público e ensinar. Né? Tanto que se você perguntar hoje no grupo do WhatsApp, me dê o nome do professor, quem vai aparecer primeiro? O Rob. Né? E teve outro professor também, que eu não posso dar spoiler aqui, mas é um cara que era multilinguagem, assim, ele falava 5, 6 línguas perfeitamente. Então, acho que foi um cara que também marcou muita gente, assim, sobre aulas, né? E lá falando um pouquinho mais da imersão dos programas da Layob, a gente, além das aulas, né, do período integral ali, temos as nossas imersões. Você mesmo disse que acabou tendo uma até com o Rob de forma ali involuntária, vamos dizer assim, ou não combinado, né? Acabou tendo esse privilégio ali de fazer esse passeio com ele. Mas nós temos também as imersões, as ações que acontecem fora de sala de aula, né? E como foi para você viver ali esse ambiente acadêmico universitário americano
e principalmente essa experiência na cultura americana, ou seja, nos jogos, né, nas atividades físicas ali, no Army Day com o exército americano, enfim, as visitas, essas trocas fora a sala de aula. Eu acho que o que mais... Você já tinha vivido algo parecido? Jamais. Não? Eu acho que o que mais me marcou... Eu nunca esqueço a mensagem da Lúcia. Desculpa. Da Luísa? Da Luísa, a fundadora, que ela falou, aqui vão ser 2 semanas de experiência. Uhum. Não vão ser 2 semanas de escola, né? E nunca me marcou isso, porque... Marcou muito isso, porque realmente foi uma experiência. Então, você pegou 3 pontos que eu acho que eu queria falar. Primeiro, a gente teve uma experiência de ir numa empresa local, para ouvir diretoria local, falando como é que eles funcionavam, como é que eles geravam receita. Então, tudo isso em inglês. A gente teve essa experiência de ir lá numa empresa local para falar sobre isso. Teve a parte do exército, como você comentou, onde a gente colocou a gente no meio do mato e falou, olha, você tem que fazer essa simulação aqui, essa prova aqui. Não pode falar em português, tem que ser tudo em inglês. Cara, a gente deu um jeito, trabalhou em equipe ali, se virou. Então, assim, acho que a parte do exército já valeu a pena. Assim. Eu brinco, se pudesse acabar ali o processo, o programa, já valeria a pena. E aí teve o que você comentou, de manhã e à tarde a gente ia para a faculdade. E à noite a gente se encontrava no hotel. Então, eram muitas pessoas, são muitas pessoas, de diversos estados, de diversos mercados. Então, você gera um network tão gigantesco de trocar de experiência que isso não estava incluído na pauta. Eu brinco, então, assim, você que está buscando ali uma imersão de networking, de experiências fora a aula, é o que você vai encontrar na Layob, de fato. E lá, o que mudou na sua forma de liderar ou de atuação mesmo nos negócios depois do programa? Você sabe que... Vou contar uma história para você, né? Quando acho que 5 dias antes da formatura, 4 dias antes da formatura, o Léo chegou e falou assim, Bona, preciso falar com você. Aí eu falei, nossa, o que eu aprontei, né, cara? O Léo quer falar comigo. O Léo, pra quem não sabe, ele é o diretor de operações da Layob, ele que cuida do dia a dia, né? Eu falei, o que eu aprontei? Ele falou, Bona, eu quero que você seja o speaker da turma, né? Que seja o paraninfo. Aí eu falei, cara, que legal, o que é isso? Ele falou, você vai falar pra turma. Na formatura. Na formatura. Então, ó, tem uma formatura muito bacana, com uma cerimônia bem feita, com os professores e tudo mais. Então, eu falei, Léo, obrigado por esse convite, mas, cara, agora eu vou ficar 5 dias pensando no que eu vou falar, né? E aí o tema que eu queria falar era o que eu mais aprendi ali, que eu vou chegar no seu ponto, que é sobre diversidade. Ali eu aprendi o quanto que o Brasil é diverso, assim, né? Porque tinha pessoas de várias áreas, de várias etnias, de vários estados. Então ali a gente teve que trabalhar muito em conjunto. E normalmente a gente trabalha em bolhas. Então, eu trabalho naquela empresa de tecnologia, que é aquele formato, que é aquele tipo de trabalhador. Ali abriu totalmente. Então, quando você responde o que eu aprendi como liderança, é ter esse olhar mais diverso. Quando eu voltei para São Paulo, eu falei, cara, deixa eu olhar a minha equipe. Tinham 20 pessoas. Todo mundo o mesmo padrão de pensamento, o mesmo padrão de história. O que eu falei? Para com isso. Vamos começar a trazer gente agora diferente. Que eu acho que é a diversidade que vai trazer reflexões, que vai trazer inovação. Então, acho que diversidade é a resposta. E a gente falou aqui no comecinho, você está de malas prontas para os Estados Unidos. A gente estava até conversando em off ali sobre, mas já era algo planejado, não foi algo planejado. E estava contando também que é uma questão da sua esposa que está indo, né, fazer um mestrado lá. Mas o impacto também do programa nesse novo momento da sua vida, de mudança para os Estados Unidos, qual a influência do programa também? Ele tem uma influência, não tem? Ou como que ele vai te ajudar ali a viver ali agora, a partir de agora, né? A partir dos Estados Unidos. Você sabe que tem o Steve Jobs, ele tem um speech, né, uma palestra que ele dá para os universitários, que ele fala o seguinte: quando eu era jovem, algumas coisas aconteceram e eu nem entendi o que aconteceu. Quando eu olho para trás e conecto os pontos, eu falo, agora faz sentido. Né? Se você perguntar hoje, cara, você tinha ideia lá atrás de passar pelo programa, de mudar para os Estados Unidos? Não. Mas quando eu olho para trás hoje, eu falo, cara, as coisas se conectaram. Então, sim, eu nunca fui uma pessoa que pensou morar fora. Mas ter 2 semanas de experiência fora, com certeza me ajudou a falar assim, opa, tem um outro olhar. Por que não? Por que não?
como você falou, eu tô indo muito por causa da minha esposa. Uhum. Ela passou no mestrado lá fora, a gente vai para ficar de 2 a 3 anos, até um pouco mais. Uhum. Mas com certeza o programa me deu esse olhar. Por que não? Por que não ver essa experiência de 2 semanas que eu tive com a família por muito mais tempo? Uhum. E outra coisa que eu acho que é importante, eu tomei coragem. Uhum. Porque passando por 2 semanas lá, vendo que o meu inglês é suficientemente bom, Uhum. eu quero botar dar um highlight nisso, sabe, Rodrigo? Boa. Porque todo mundo que vai fazer um programa desse acha que tem assim, não, eu tenho que ter meu inglês perfeito. Uhum. Ninguém tem inglês perfeito. Uhum. Vá com o seu inglês, você vai se comunicar. Tem o você teste vai dar antes um também. jeito. Tem o teste. Aham. Boa. Eu Aham. falei isso. Se eu passei no teste, é porque Aham. pelo menos eu vou conseguir me comunicar. Aham. Então, é isso. Eu acho que isso deu coragem de falar, cara, faz sentido isso aí, passar por essa experiência de vida comigo, com a família e com a minha filha, né? Uhum. Nós tivemos aqui um episódio também com outros alumni e disseram exatamente isso. Fizemos aqui um recentemente com a Flávia e com o Eduardo. E o Eduardo, ele traz exatamente isso. Ele falou, se pudesse resumir o programa ou a experiência em uma palavra, seria coragem. Ele falou que foi do início ao fim, foi essa a palavra que ele carrega, né? Depois de ter realizado o programa. Porque eu acho que, assim, você vai tendo momentos de coragem. Como você falou, primeiro eu vou decidir ter coragem de me inscrever. Uhum. Depois a coragem de fazer a prova. Depois que eu passei, a coragem de fazer o visto. Uhum. Vou dar uma coisa muito rápida para você. Fica à vontade. Quando eu entrei nos Estados Unidos, né? E olha só, foi a primeira vez que eu viajei sozinho para os Estados Unidos. Uhum. Sempre que eu fui antes, eu fui com a minha esposa, que fala inglês fluentemente. Ou eu fui com algum amigo. Então, assim, sempre fui sozinho. É a primeira vez que eu fui sozinho. E aí eu cheguei lá naquela imigração, adivinha se o cara não começou a perguntar, fazer um monte de pergunta. Uhum. A hora que eu mostrei para ele o papel de Akron, da universidade, ele falou assim, legal. Me levou para uma salinha, fez um monte de outras perguntas. Uhum. Então eu falei, cara, daqui eu acho que eu vou ser deportado do Brasil. Uhum. Mas foi uma experiência muito rica para mim. Pela primeira vez, tá numa situação muito não é de perigo, mas de aquela coisa de angústia, né, cara? Tensão ali. A palavra é essa, tensão. E eu tive que me virar com o inglês. Uhum. Então, coragem para passar por esses momentos. Coragem para chegar no lugar que você não conhece ninguém. Então, assim, cheguei lá, tinha 70 pessoas. Eu não conhecia ninguém. Então, refazer esse círculo de amizades, tem que ter coragem. Coragem de pegar e ir para a escola, ir para a universidade, né? Será que eu vou conseguir pegar o conteúdo? Coragem. Então, acho que a palavra coragem, ela é muito importante. E o que você leva é uma transformação. Porque, com certeza, a pessoa que passa por um programa desse não sai igual. Não sai igual. E você estava falando um pouquinho voltando até um pouco da sua área de atuação. Você já falou no início aqui, principalmente da parte de mentoria, de liderança. Eu queria que você explorasse um pouquinho mais isso também. O que você mais tem feito hoje e falasse um pouquinho do seu podcast também. Como que ele surgiu aí, enfim. Você sabe que eu tô com 44 anos, você tá com 34, né? Vai chegar uma fase da sua vida que é aos 40. Eu tava até falando com um amigo meu hoje, que tá com 40 anos, que tava meio perturbado. Eu falei, é normal, são os 40 anos, tá? Cara, quando eu fiz 40 anos, Rodrigo, eu olhei e falei assim pra minha carreira. Legal, executivo, tecnologia, gosto do que eu faço, mas é só isso. É só isso. A minha vida vai ser tocar projeto, vai ser tocar tecnologia, é só isso. E de novo, olha que legal, eu gosto do que eu faço, mas só isso não me completava. Quando eu comecei a falar o seguinte, cara, eu vou começar a usar o LinkedIn para publicar conteúdo, para mostrar o que eu aprendi, para aprender com os outros. E aí veio depois que eu comecei a usar muito o LinkedIn, veio muita proposta de fazer mentoria. Bona, eu vi lá o que você colocou, cara, faz muito sentido para mim. Cara, faz uma mentoria comigo? Foi quando eu comecei a montar a mentoria de liderança. Que basicamente faz o quê? Aquela pessoa que é coordenador, gerente, que está com dúvidas sobre carreira, como é que eu trabalho com a equipe, então, princípio de ajuda. O podcast começou com uma live. Eu fazia lives com os amigos, e aí um dia um cara me falou, por que você não faz um podcast? E é incrível, Rodrigo, porque uma palavra muda tudo. Live é algo assim, eu faço quando eu quero, é meio largado. Mas eu falei, podcast vai me exigir a ter consistência, um nome, um título, um formato, e comecei a fazer. Calendário. Um calendário. Difícil, né? Calendário difícil. Mas aí, ó, você falou, eu passei 58 episódios. Em 2 anos, eu conheci pelo menos 58 pessoas novas. Então, eu falo assim, o network, para mim, me deu o quê? Assuntos novos. Assuntos novos.
mas principalmente conexões. Aham. Então, eu recebo no podcast algumas pessoas que eu nunca imaginei que um dia conversar. Uhum. Né? Então, Com eu o acho que o podcast... com o próprio Rob. Pronto. É. O Rob foi coragem. É. Porque, olha só, quando eu passei no processo, eu falei assim, eu vou fazer um podcast em inglês. Eu consigo? Eu não sei, mas eu vou tentar. Você se preparou? Cara, o que é preparar? Eu achei que eu estava pronto para isso, né? Aham. No dia eu fui lá, e olha só como coincidência, eu sempre falo isso. Eu já fui com a ideia do podcast com algum professor. Quando o Rob sentou na minha mesa, eu falei, é a hora. Uhum. Convidei ele na hora, convidei ele. Aham. Ele aceitou, eu falei, mas acho que ele vai esquecer depois disso. Deu um dia ele, e aí, quando é que vai ser a gravação? Mas isso que ensina isso. Quando você bota alguma coisa, um objetivo na tua cabeça, você fica alerta para as coisas. Uhum. Porque se eu não fosse com esse objetivo de gravar um podcast com o professor, talvez eu nunca ia ter a chance de sentar com o Rob e falar com ele. Aham. Então, acho que é muito sobre isso, sabe? É. E aí você estava falando das suas mentorias, né, que é algo que você faz hoje. Principalmente depois da realização do programa, de tudo que você aprendeu ali, se desenvolveu ali também. Para você hoje, qual que é o principal erro ou os principais erros ali dos líderes, enfim, de quem está ali nos cargos de liderança? Eu acho que a pessoa... Eu vou falar algumas coisas assim. Quando a gente vai avançando na carreira, e aqui tem pessoas novas aqui no estúdio, então falando para vocês assim, pessoalmente, a gente avança a carreira e a gente vai ganhando experiência. Então assim, bom, eu fiz isso, deu certo, então quer dizer que isso aqui é correto. Eu sou um cara que sei fazer. Então você vai ganhando confiança. Só que você vai ganhando confiança e você começa a não escutar outras pessoas. Por quê? Eu virei gestor, se eu estou aqui porque eu sei que tem que fazer. Então, o gestor ou o líder hoje em dia, ele acha que ele tem que dar as respostas. Eu brinco que não, que o verdadeiro líder, ele sabe fazer perguntas. Então, assim, o que te fez chegar até aqui, nada quer dizer que vai te fazer você avançar mais. Então, eu acho que o que eu falo muito para os lideranças, escute mais, faça mais perguntas. Não dê respostas, porque na minha época, eu tô com 44 anos, volto a te falar, era comando e controle. Eu faço e obedece. Não tem conversa. Guilherme, faz isso, isso, isso. Mais o quê? Mais nada. Quem manda aqui sou eu. Esse modelo não existe mais. Hoje é um modelo muito mais colaborativo. Então, um líder hoje ele precisa ser muito mais colaborativo com a equipe. Que passa por o quê? Pela escuta ativa das coisas, de fazer as perguntas, mas ter que decidir também. Eu também tenho uma história bacana do Churchill, sabe o Churchill? Aquele, Winston Churchill, Ele foi primeiro-ministro da Inglaterra, né? E tem uma história seguinte dele, que quando a Segunda Guerra não começou mundial, ela começou na Europa. Então Hitler começou a invadir outros países, assim, em volta da Alemanha. E aí chegou o parlamento inglês e falou assim, Churchill, se alinha a Hitler, cara. Ele vai invadir aqui, ele é mais forte que nós vamos perder. Vamos se alinhar a ele. O parlamento. Chegava a rainha da Inglaterra e falava, Churchill, vamos se alinhar a Hitler. Ele é mais forte que nós. A gente vai perder. Chegava a esposa de Churchill. Quem é casado sabe o quanto que a minha esposa tem poder. Vamos se alinhar a Hitler. A gente vai perder. E Churchill falou uma coisa muito bacana. Ele falou assim, olha, pessoal, concordo que tudo mostra que se alinhar a Hitler é uma boa decisão. Mas eu não me alinho a ditadores nazistas. Eu não me alinho. Eu. O que ele fez aqui? Ele tomou uma decisão. Certo ou errada, a história contou que foi certa. Mas o que eu falo muito, o líder, que apesar dos dados e fatos, ele tomou uma decisão. Bona, a IA vai substituir a liderança? Escuto isso todo dia. Eu falo que não. A IA vai dar dados e informações, mas quem vai decidir as coisas continua sendo um humano. Ponto. Acho que essa é a principal função do líder hoje. Estava falando dessas características que o líder deve ter. Para você, a questão da comunicação assertiva mesmo, você estava falando até um pouco do perfil da sua equipe, quando você voltou, né, é um perfil muito padronizado, você identificou essa importância de ser um pouco mais diverso também e tudo mais. E qual que é a importância dessa comunicação assertiva para os liderados ali, para a equipe? A comunicação assertiva, eu brinco que tem alguns passos, né? E o primeiro é... Como lidar, por exemplo, com esse público diverso, por exemplo? Primeiro você tem que entender que é um público diverso. E sendo um público diverso, cada um tem uma experiência diferente, cada um tem uma história diferente, e a sua história é apenas uma história. O que quer dizer isso?
Quando eu vou comunicar alguma coisa, a primeira pergunta que eu faço assim, qual é a mensagem que eu quero passar? No final da minha mensagem, o que tem que ficar na cabeça de cada uma dessas pessoas? Porque a gente começa a falar, você te perguntar, mas qual que foi sua mensagem? Eu não sei, eu só queria falar. Não, qual é a mensagem principal? Essa é a minha mensagem, esse é meu público. É um público mais jovem? É um público mais velho? É um público, que tipo de informação esse cara tem? Porque às vezes, para aquele público, você tem que dar um pouco de contexto antes da informação. Então, eu acho que você consegue, eu acho não, olha só, eu acredito a palavra, que a comunicação assertiva passa por esses dois momentos. Primeiro, qual é a mensagem que você quer passar? Segundo, qual é o público que vai receber ela? E terceira, qual é a forma que você vai comunicar? Aprendi isso com o Rob. O Rob, quando subia em cima de uma mesa, ele não queria aparecer. Ele queria chamar atenção. E chamava. E chamava muita atenção. Tanto que, até hoje, se você perguntar para todo mundo quem foi o professor que você mais se identificou, o Rob passa batido de muitas coisas. Né? Pela essência dele. Então, ele tinha uma mensagem clara, ele sabia qual era o público, e olha como ele era sagaz. Ele sabia que nem todo mundo tinha um inglês igual. Então, ele usava muito a linguagem corporal dele para mexer com a equipe, para mexer com os alunos. Então, eu falei, olha só que riqueza de aprendizado, né? Usar a sua própria linguagem corporal para você facilitar a comunicação com os outros. Né? O Rob, inclusive, esteve aqui, né? Você veio para a Masterclass? Veio, né? O Laiob, para quem não sabe, o Laiob, a gente incentiva a educação continuada, então incentiva esses encontros, o network ainda pós-programa, e o Rob, assim como outros professores e professoras das universidades parceiras, esteve aqui também, teve essa troca aqui aqui no Brasil com a gente, né, recentemente. Com certeza. Você falou muito bem, assim, duas coisas. Primeiro, a Laiob continua fazendo esse tipo de eventos, que é muito bacana. E, logicamente, as pessoas que eu conheci lá em Akron continuam. Temos um grupo de WhatsApp muito ativo. As pessoas se falam, as pessoas se comunicam. Exemplo, vai vir um amigo que eu conheci lá. Vai vir para São Paulo, já marcamos aqui de se conhecer. Então, de novo, eu acho que para mim a Laiob foi muito mais uma experiência de conhecer pessoas do que apenas um conteúdo. Acho que é muito isso. E você, agora falando um pouquinho do seu futuro aí, e principalmente carreira mesmo, você tem a pretensão de realizar outros cursos parecidos com os programas da Laiob ou não? Tá em que momento que o Bona está aí de carreira? Além da ida para os Estados Unidos. Eu acho que você acabou de falar, né? Que eu acho que tem que fazer curso de vendas agora. Eu acho que sim, assim, eu tenho interesse de fazer. De novo, para mim fez muito sentido, porque foi de curta duração. 2 semanas não impacta ninguém. Mas a experiência de estar lá no local, a imersão, a palavra é essa. A imersão foi muito forte. Pretendo fazer outros cursos, por exemplo, até em outros lugares. Estou vendo aqui que está passando um monte de lugares diferentes, né? Então, talvez não mais Estados Unidos, né? Talvez outros lugares, que acho que é bacana. Nós temos aí alguns alumni que realizaram mais de um programa executivo da Laiob, inclusive nesse formato, Estados Unidos e Portugal, por exemplo. E se você pudesse dizer alguma coisa aí para quem ou deseja realizar um programa executivo internacional e está em dúvida, ou nem sabe às vezes que, assim como você, né, nem sabia que era algo que poderia mudar a sua carreira, enfim, a sua vida, e mudou, o que você diria aí para essa? É legal. Eu vou até olhar aqui para a câmera para falar isso. Eu acho que assim, eu li um livro recentemente que chama assim, o título Morra com Nada. É até estranho assim o título, né? Morra com nada, pô, vou morrer pobre. Não é essa a ideia do livro. O que ele fala, o livro? Ele fala o seguinte, tem pessoas que economizam tempo e vida até quando eu me aposentar, vou fazer tal coisa. Quando eu me aposentar, eu faço aquilo. Cara, quando você aposentar, você não tem mais energia vital. Quando eu me aposentar, eu vou esquiar. Cara, você não vai esquiar com 65 anos, se você nunca esquiou. Então, o que ele fala no livro, nessa frase, que ele fala assim, tem certas experiências que você tem que viver na idade correta. Então, você que está aí, que nunca foi para fora, que quer fazer um curso fora, que tem receio de como seria, que não tem coragem, talvez, de fazer isso sozinho. Cara, a Laiob é a pessoa perfeita para você. Por quê? É um programa estruturado, curta duração, com pessoas que vão te ajudar a passar essas barreiras de coragem que a gente estava falando. Então, eu indico muito, assim. Como eu te falei, quando eu olhei lá no The News, apareceu ali, algo me diz assim, eu tenho que ir, é para mim. E essas coisas de é para mim, não deixem para fora. Outra frase que eu gosto bastante que é o seguinte, preste atenção aonde está a sua atenção. Então, se aquilo lá te chamou atenção,
segue o jogo. Assim, tenta correr atrás, vê o que vai dar. Eu acho que essa é a minha sugestão aí, dica para quem está ouvindo a gente. Se você pudesse resumir aí essa experiência Liob em uma palavra, qual seria? Conexão. Conexão. Porque eu me conectei com os professores, eu me conectei com os meus alunos, meus colegas. Eu me conectei com vocês do grupo do Liob. Então, assim, acho que é baita conexão. Eu nunca imaginei que depois de quase um ano eu estaria aqui num podcast falando com você sobre essa experiência. Não, e tem várias outras oportunidades e ações aí que a gente pode ainda continuar com essa... Com certeza. Né, com essa conexão. Bom, estou chegando ao fim aqui já. Gostaria de te agradecer, Bona, mais uma vez, por estar presente aqui com a gente, compartilhando um pouco da sua história, compartilhando de tudo que você viveu com a gente até aqui. E te deixar aí para as considerações finais. Bom, de novo, queria agradecer. Eu acho que Passou rápido, né? Passou muito rápido. o meu podcast dura 1 hora, então... tal. Cara, eu acho que assim, queria te parabenizar, Rodrigo. Eu acho que a gente falou bastante sobre esse projeto do podcast. Eu incentivei muito vocês, porque de fato... Aliás, uma coisa, né? Eu sou embaixador da Liob, né? E como embaixador, eu tenho a responsabilidade de divulgar o nome. E eu falo o seguinte, eu faço isso de graça. Porque, cara, eu acho que o que a Liob faz para as pessoas, lá na Acron, eu tive contato com pessoas que foi a primeira vez que saiu do país, que nunca imaginou sair do país. Uma coisa muito legal, na cerimônia na cerimônia final, é gravado no YouTube. Então eu vi a pessoa chorando, vendo que o pai estava lá no Brasil, aqui no Brasil, vendo ele se formar lá nos Estados Unidos, cara. Então, assim, é uma coisa muito, muito rica, muito linda que ele proporciona. Então, de novo, eu falei isso de graça. E eu acho que, assim, se você tem dúvidas sobre a tua carreira, se você tem dúvidas de fazer ou não, dúvidas faz parte da vida. Mas eu acho que você tem que começar a agir. Então, de novo, dá um jeito. Tem pacotes de turma, né, que você faz, tem... Cara, dá um jeito, assim, se inscreve, vem fazer, fala com o Rodrigo, manda mensagem. É isso. Procura pessoas que já passaram por esse processo. Aliás, fico aqui à disposição de você que quer saber um pouco mais de como é que foi o processo, como é que funcionou. Fico à disposição, porque eu acho que realmente é uma missão de vida muito bacana que aí vocês da Liob estão fazendo. Beleza, valeu. Beleza? Valeu, obrigado mais uma vez aí. Valeu, então. Em nome do Bona, para nós, Bona, gostaria de agradecer a toda a nossa rede Alumni, a toda a equipe do Liob e a todas as instituições parceiras. Valeu, pessoal, até o próximo episódio. Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.